Comecei a gravar. Salve, salve, boa noite, Thiago. Boa noite a quem vai ver a gente. Um salve aí para todo mundo. Boa noite, Gabriel. Estamos aí. Está vendo a gente aqui. Salve, Maria. Salve, Maria. A gente vai estrear agora um formato mais curto, né? E eu chamei o Thiago para ser essa cobaia, né? Digamos assim. Eu vou, quando começar as perguntas, só para avisar vocês, deixar o Thiago de destaque na tela e depois eu volto comigo, né, para a gente finalizar. Thiago, obrigado por ter vindo. E a gente se conheceu por causa de um serviço na igreja, né? Cada um na sua parte, aí a gente calhou de estar junto lá no DNJ, né? Há Sim. quase 7 anos atrás, né? 2015, quase 7 anos atrás, faz tempo já. E naquela época, você já servia em alguma pastoral? Olha, naquela época, 2015, eu estava recém-chegado no bairro onde eu morava e eu ainda não tinha me integrado em nenhuma pastoral, não. Eu só frequentava, né? Grupo de oração, tinha um grupo jovem lá, mas não servia, não fazia parte ainda, só frequentava. Uhum. E você morava onde naquela época? Na Penha. Na Na Penha. Penha. Você Isso. sente que alguns lugares, por exemplo, então a gente está falando do universo do Rio de Janeiro, mas isso acontece, obviamente, e nas outras cidades também, né, maiores, inclusive. Sim. Você sente que em alguns lugares, né, principalmente que não a Zona Sul, a igreja tem uma atuação mais ativa de que nos bairros, em outros bairros, por exemplo? Olha, o pouco que eu já andei por aí, não vejo tanta diferença, não. Tem lugares que são bem ativos aqui, lá para a Zona Norte, né, do Rio, Uhum, e outros bairros não. Depende muito da tradição, da espiritualidade da paróquia, enfim, e do pároco, né? Depende muito do legado que os párocos deixaram, e não em si da localização, entendeu? Da região, mas da espiritualidade da uhum. paróquia mesmo. Em que sentido, assim? Dá um exemplo prático assim, do que você está falando. Por exemplo, vamos supor que na sua paróquia chega um pároco aí muito carismático, que movimenta, que está sempre presente em tudo, com a juventude, com todas as pastorais, e isso dá um boom na paróquia, né? Se a paróquia já não vive essa realidade, isso dá um boom e mesmo quando ele foi embora, as pessoas ficam, né, encantadas e continuam o serviço. E depois, Entendi. quando vi um padre mais, vamos dizer, mais restrito, a tendência é eles continuarem com essa pegada. E você já passou por essas duas situações? Já passei por essas duas situações. Na minha paróquia de origem, lá em Ramos, era bem tranquilo e tinha um padre muito carismático também, enfim, mas aí vem um indiano muito com uma cultura bem restrita, com uma cultura bem diferente, restrita. E foi um baque porque todo mundo estava acostumado com outro ritmo, né? E saiu muita gente. Infelizmente, muitas pessoas se afastaram, não da igreja, mas da paróquia, sabe? Ficou um tempo em outra paróquia, esperando até ele Saiu. sair. Exato. Uhum. Cara, Inclusive, hoje se, ele está até aí na Zona Sul hoje. Hoje ele está na Zona Sul aí, mas eu não vou falar quem é, claro. Mas hoje ele está deixa por quieto, aí. deixa quieto. É,
Tu já atuou a gente se conheceu por causa do Dia Nacional da Juventude. Você já atuou em grupos jovens, já trabalhou né, nessa parte também da igreja? Sim, sim, já ajudei a coordenar em 2011. Foram 2 anos, eu e as duas rapazes na coordenação. E foi uma experiência muito boa. Eu não me sentia preparado na época, mas eu vi que se ajudasse, poderia ter acabado o grupo. Não tinha ninguém para subir, né? E gente. Fui Uhum, que superei essa uhum. parte aí. Aí uma coisa, aí uma frente lá. Graças a Deus foi produtivo. Depois do jeito mesmo, saiu, acabou de vez Dá uma, e dá- acabou. Thiago, só um minuto, que deu uma travada aqui. Peraí. Agora vamos. Ah, sim. É que eu Repete só o que você falou aí, por favor. repito, 11 anos Isso. já faz essa vida. Mas eu não sentia na época que mas a gente viu que se a gente não tomasse a frente, o grupo poderia acabar, né? E a gente Uhum, se superou nessa parte para que continuasse o grupo por mais alguns anos, né? E a gente já estava passando um pouquinho da idade. Aí depois do jeito acabou mesmo, quando o grupo acabou acabando, mas foi uma experiência boa. A gente teve que se superar nessa parte, não só em assumir, mas a gente teve que aumentar, elevar a espiritualidade, focar, né, nas coisas da igreja, enfim. E que não fosse só um grupo só de oba-oba, né, mas que a gente teve que se empenhar para que o grupo tivesse algo concreto como tem que ter. E qual a necessidade que tu vê hoje, assim, que os jovens, né, que que tu enxergou lá atrás e que se encaixa hoje, assim, que os jovens pedem, né, para ter, até para atraí-los para dentro da igreja? A necessidade, só repete para mim, a necessidade que os jovens vê de. O que você enxergava como necessário melhorar, assim, para que eles que os jovens possam, né, retornar, para que eles possam se interessar mais? Se algum dos jovens falou isso contigo, nas conversas mesmo de cotidiano, você acaba É. enxergando isso. Então, eu tinha uma visão diferente, cara. Então, eu tinha uma visão diferente em relação à juventude na igreja. A juventude, ela é atraída, sim, por coisas divertidas, por coisas de jovens, né? Mas o que mantém ela não é isso. O que mantém ela é algo que de fato é o que a gente busca na igreja, que é Deus, é a espiritualidade, porque amigo de faculdade todo mundo tem, amigo de escola todo mundo tem, diversão aqui fora todo mundo tem. Uhum, E qual o diferencial de o jovem estar numa igreja? Espiritualidade. uhum, Então, se ele for atraído pela diversão, pelo oba-oba, ele vai ficar um tempinho, mas uma hora ele vai embora. Uma hora ele vai ver que é a mesma coisa que aqui de fora. Então, para que ele vai seguir regras se diversão por diversão tem aqui fora uhum, também? E eu digo seguir regras com, é claro, com as nossas restrições do evangelho, enfim. Mas o jovem não fica preso à diversão, entende? Ele busca algo realmente diferente. Ele pode ser até atraído, mas se não tiver algo diferente daqui de fora, ele vai embora e não tem que segure ele. uhum. E vem cá, qual foi o Isso na minha visão. teu primeiro serviço na igreja?
Meu primeiro o quê? Teu primeiro Ah, o serviço primeiro dentro serviço? foi. Em retiro. Em Servi retiro. em retiro. O primeiro retiro que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2004. Que o nome era Transforma Jovem, lá em Ramos, na minha paróquia de origem. E Uhum, ele existe até hoje, deu uma parada aí com a pandemia, né? Mas uhum. foi o meu primeiro retiro. No ano seguinte eu já me dispus a servir, de tão impactado que eu fui e pela necessidade também, né, que eles botavam jovens para trabalhar no retiro também, até para atrair outros jovens, mas foi o primeiro serviço assim que eu me dispus dentro da igreja. Entendi. E tu, o que que te impactou nessa situação? Você acabou de falar que ficou impactado. O que que foi que te impactou, que te chamou a atenção? Foi minha primeira experiência com Deus, né? 2004, eu era bem novo e tinha 14, 15 anos e da minha irmã, e isso foi algo muito diferente para mim, inclusive fez uma diferença enorme, porque esse meio termo até o outro. Volta, volta. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Repete para a gente, o que que foi que te Sim, impactou aí, né, nessa caminhada, que deu uma travada? o que impactou foi da atividade que foi lá no momento de oração, de louvações, pessoas que também isso para mim a presença foi impactante. Minha experiência com Deus, consegui Não, deu uma travada de novo. A internet não está colaborando com a gente, como sempre. Um abraço para as operadoras aí. Deixa a gente dar uma normalizada. Peraí, vamos lá. para mim Peraí. foi minha primeira com Deus, né? A primeira experiência com Deixa- Deus na pré-adolescente, momento de oração, de louvor, impactou bastante, testemunho principalmente. Uhum. Nunca tinha visto algo assim aqui fora. Foi muito novo para mim, foi tudo muito novo, e prazeroso também. Gostei bastante. Uhum. E o É, interessante é que esse pode meio repetir. termo entre o retiro, Hum, pode falar. é interessante que esse meio termo entre o retiro que eu fiz e depois, um ano depois que eu servi, a minha mãe teve um AVC, Nossa. né? E eu lembro até hoje que no momento que o médico falou para mim, olha, você tem fé, então reza que o caso dela é grave. Eu estava sozinho no hospital, não tinha nenhum adulto, eu tinha 14 anos, e eu lembrei do retiro. Eu lembrei que nos piores momentos as pessoas que deram testemunho, né, elas rezavam e quando não tinha como recorrer a ninguém, é, esse era o momento que eu tinha que botar minha fé em prova, Bom, certo? Como o próprio médico mandou rezar, o próprio médico mandou rezar aí, meu irmão. Eu vi que o negócio estava sério mesmo. é verdade. É. Mas graças a Deus ela sobreviveu, ficou Amém. com pequenas sequelas, mas deu tudo certo. É, esse, existe algum momento assim que tu sentiu esse chamado de participar de alguma atividade pastoral? Teve algum estalo, algum clique assim? Olha, o momento que eu me senti chamado foi agora recente, que eu mesmo me convoquei, né? Eu vi a necessidade
Eu falei, não, eu vou fazer, que é o curso de catequista que eu estou fazendo atualmente. E eu vi que aqui na minha região tem necessidade, são poucos catequistas, e não só por ser poucos, mas muitos jovens que precisam ser atingidos aqui na minha região, e tem espaço para isso, tem capelas para isso, né, comunidades, mas falta gente para abraçar essa ideia, Massa, que massa, cara. abraçar a causa, na verdade. Em algum momento da tua vida, você já questionou se a tua fé, se, assim, questionou a sua fé, passou por alguma tribulação, alguma tempestade nesse sentido? Sim, sim, até quando as coisas apertam muito, né, mas mais internamente, a gente, né, fala, poxa, caramba, quando as coisas apertam, a gente dá uma murmurada, fala, poxa, podia, podia ser um pouquinho mais fácil, né? Podia ser um pouquinho menos dolorido, mas é mais interno, assim, né? Mais eu com ele. A gente tem uns. Que nem o casal tem DR, né? É A gente, verdade. Deus também. Eu e Deus, no caso, a gente tem umas DR também de vez em quando o negócio aperta muito. É coisa de pai e filho. Coisa de pai e filho que não é exclusivo, não. Todos nós devemos ter isso. Sempre, sempre. Tiago, tu já Pois não. definiste a tua vocação? Se eu já defini, já discerni, Sim, já discerniu? sim, cara, já pensei em ir para o seminário, já pensei em celibato, nem tanto, mas já pensei em todas as possibilidades, né? Mas não tem como. Desde criança, quando eu vejo uma família na igreja, cara, uma família reunida, eu acho a coisa mais linda desse mundo. E acho que não tem nada que me faria mais feliz. Hoje eu sou solteiro, né? Já fui, cheguei a ser noivo, não casei, mas esse sonho permanece, né? Não sei qual vai ser o momento, mas esse sonho permanece bem firme no meu coração. Mas, e para finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa: qual o conselho que você dá para os jovens de hoje em dia que querem. Não, finalizar não, perdão, pessoal. Antes de você responder essa pergunta, tu acha que a melhor forma de você evangelizar uma pessoa, de você ajudar na conversão dela, é o exemplo? A melhor forma, só repete que deu uma cortada, por favor. A melhor forma de. A melhor forma, talvez, de conversão, de evangelização é o exemplo? O exemplo, né? O testemunho, com certeza. O testemunho arrasta, né, cara? O testemunho. Você pode dar a teoria que for, mas quando você fala o que aconteceu contigo, aí é outra coisa. Porque contra fatos não há argumentos, né? Você mesmo se comove. Você fala, pô, o cara passou por isso, por que que eu não vou conseguir também? Certo? Então, arrasta mesmo. Poxa, boa. E a última pergunta é: qual conselho tu dá para os jovens que querem hoje em dia ingressar no serviço pastoral, né? Enfim, trabalhar dentro da igreja? Olha, se ele tem essa vontade, né? Isso já é muito bom, maravilhoso, mas é bom ele ver realmente, se ele for convidado, já pode se entender como um convite de Deus também. Agora, se ele se sentir atraído, quem sabe esse não é a função dele, né? Dentro da igreja, não é o caminho dele. Uhum. Então, é só rezar direitinho, discernir e dar o primeiro passo. Tu tens algum santo de devoção? Tem sim.
Santa Rita, minha madrinha, desde pequenininho, minha mãe sempre disse que ela é minha madrinha, e eu fiz crisma na igreja dela, sem querer, propositalmente, e gosto muito da história de São José, né? São José, pai adotivo de Jesus, e São Rafael é meu padroeiro aqui, da minha comunidade atual, São Uhum, Rafael Arcanjo. uhum. Tiago, vamos finalizando então esse papo rápido que a gente bateu aqui. Obrigado pela disponibilidade, obrigado aí por ter aceito esse convite. Deixar um recado pessoal, puxe, deixa o like aí para nós, ajuda o trabalho e espero te receber aí mais vezes, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos marcar algo presencial aí, esse final de pandemia. Uhum. Esse ano ainda, vamos ver o que dá para a gente fazer. Grande Ok? abraço. Beleza, um grande abraço, Thiago. Tamo junto, Gabriel. Deus te Falou abençoe. aí. Você também. Tamo junto.